Considerado um dos lugares mais sombrios da internet, é associado a assassinos de aluguel, salas vermelhas e diversas ilegalidades. Mas será que essas histórias são reais? O que de fato ocorre ali? Vamos analisar profundamente a Dark Web, começando pelos motivos para nunca acessá-la. Como já dissemos antes, nem todos que usam a Dark Web praticam crimes. Esse lado da internet tem má reputação, mas pesquisas mostram que muitos relatos sombrios sobre a Dark Web são exagerados. Dito isso, sabe-se que muitos, especialmente jovens, vão lá para comprar substâncias ilegais que obteriam nas ruas. É sabido que pessoas com gostos peculiares frequentam esse lugar para conversar com outros que compartilham sua fascinação pelos lados mais excêntricos da vida. Se você já viu nossos programas sobre a Dark Web, sabe que achá-la é fácil. Mas será que você deveria acessá-la? Neste episódio do The Infographics Show, discutiremos por que evitar a Dark Web e faremos um breve resumo sobre ela. Como você pode não ter visto nossos outros programas sobre esse lugar? Dizem que só cerca de 10% da internet é acessível a todos. O restante é grande parte da internet. Chamamos de Deep Web, que é apenas a parte da World Wide Web que não é indexada por mecanismos de busca como o Google. É um erro comum pensar que a Dark Web e a Deep Web são a mesma coisa. A Dark Web é apenas uma pequena parte da Deep Web. Muitas pessoas usam o exemplo de um iceberg. A parte de cima que podemos ver é a internet como conhecemos. A parte principal que fica debaixo d'água é a Deep Web, e a Dark Web é apenas uma parte muito pequena lá no fundo do iceberg. É para onde as pessoas vão quando não querem ser achadas. Isso pode ocorrer porque eles vendem as substâncias ilegais mencionadas em uma loja lá, ou porque moram em um país com leis muito opressivas sobre liberdade de expressão. Na Dark Web, sites terminam com .onion e não podem ser acessados por navegadores comuns, mas é fácil baixar o navegador Tor. E antes que você perceba, já estará na Dark Web, onde você deve ter anonimato completo. Ok, então a pergunta é, você deveria ir lá? Bem, primeiro, você deve saber que a Dark Web, é claro, interessa às autoridades. Coisas ilegais acontecem lá, então podemos esperar que as autoridades fiquem de olho nesse lugar. Você também deve saber que o navegador Tor tem vulnerabilidades. Com isso em mente, você pode se perguntar, quão seguro é o seu anonimato? Também podemos perguntar se existem outros motivos pelos quais você não deveria visitar a Dark Web, motivos mais relacionados a você encontrar coisas que provavelmente não deveria ter encontrado. Com isso em mente, analisamos postagens no Reddit e Quora sobre experiências negativas na Dark Web, mas não garantimos sua veracidade. Há relatos de pessoas que encontraram coisas na Dark Web que preferiam não ter visto. No Quora, alguém escreveu: naveguei na Dark Web por mais de meio ano até uma experiência horrível me fazer parar. Essa experiência foi muito desagradável, e não queremos detalhá-la. Digamos apenas que envolvia um vídeo de alguém sendo machucado. Outros afirmam que isso é raro, até na Dark Web, mas devemos lembrar que ocorre, já que um australiano foi preso por produzir esses vídeos. A menos que você seja completamente doente, esse não é o tipo de coisa que alguém quer ver na vida. Então, podemos dizer isso. Um motivo para não acessar a Dark Web pode ser porque, por curiosidade, você acaba vendo algo que talvez nunca consiga esquecer. Outra pessoa relatou ter acessado fóruns na Dark Web e encontrado o que chamou de coisas estranhas. Ele se referia a pessoas falando sobre machucar outras, violência extrema e coisas depravadas como querer comer pessoas. E ainda outra pessoa disse que testemunhou o que ele chamou de um vídeo muito assustador. Ele disse: cerca de 50 pessoas assistiam ao vídeo, que mostrava alguém sendo machucado, não gravemente, mas ainda assim desagradável de ver. E muitas das pessoas que assistiam a esse vídeo estavam fazendo o que ele chamou de comentários obscenos. Outra pessoa na mesma discussão disse que estava apenas clicando em links aleatórios quando se deparou com uma sessão de culinária. Só que a culinária envolvia seres humanos. Não era um vídeo, mas uma sessão de instruções. Ele disse que ficou traumatizado por alguns dias só de ler os comentários. A menos que queira se traumatizar, sugerimos manter distância da Dark Web. Temos quase certeza de que você precisa procurar esse tipo de coisa. Então, talvez, se você tiver que ir lá, apenas tome cuidado com o que você procura. Como um site de conselhos sobre a Dark Web afirma, é fácil clicar em links suspeitos ou se envolver em crimes. O site alerta:
Alguns desses links são enganosos, e antes que você perceba, você está praticamente vivendo nos domínios dos dementes. Nós olhamos outro site chamado darkwebnews.com. Ele nos disse que muitas pessoas acessam a Dark Web sem usar o navegador Tor, disse ele. Isso pode ser feito com sites como Tor2Web e Onion2Web. O problema aqui é que você fica exposto, e isso te coloca em risco de ser hackeado. Além disso, muitas pessoas realmente usam o navegador Tor, mas não usam uma VPN. O problema aqui é que o Tor já foi quebrado algumas vezes, e se isso acontecer, sua URL pode ser vista. Então você foi àquele site nojento só por curiosidade, mas ainda assim foi. E isso pode não ficar bom para você quando o jornal local estampar uma manchete tipo "Garoto de 17 anos é pego baixando imagens de XXX na Dark Web". Dizem também para não habilitar scripts em sites Onion, mas muita gente faz isso. Ao fazer isso, dizem que você pode ser alvo de hackers ou instalar um cavalo de Troia no computador. Você também pode acabar baixando arquivos da Dark Web por acidente, e isso é algo que não se deve fazer de jeito nenhum. Mesmo assim, as pessoas podem acabar fazendo isso sem querer. O mais importante, segundo o especialista, é: não pense que usar a Dark Web é ilegal, afirma ele. Se você acessa um site na Dark Web por qualquer motivo, seja por realmente querer adquirir esses produtos ou serviços, ou apenas por querer saciar sua sede de conhecimento sobre o assunto, saiba que você pode ser responsabilizado pelo que encontrar. Pessoas já foram presas por usar a Dark Web. Em 2018, a mídia dos Estados Unidos noticiou uma grande operação policial contra vendedores de itens ilegais na Dark Web. O Engadget relata que autoridades anunciaram a primeira operação secreta nacional contra organizações da Dark Web que vendiam drogas, armas e itens contrabandeados. Agora, talvez você tenha visitado alguns desses sites que foram derrubados novamente. Foi só por curiosidade, mas se eles conseguiram encontrar os donos dos sites, quem garante que você também não poderia ter sido exposto? Isso simplesmente não é algo que você queira que aconteça com você, e pode não importar que você tenha acessado esses sites inocentemente. Outros sites afirmam que FBI e polícia atuam regularmente na Dark Web, muitas vezes disfarçados, identificando endereços de entrega de pacotes. A mídia indiana nos conta que prisões foram feitas em 2017 pela Divisão Antinarcóticos de Mumbai, quando alguns garotos encomendaram LSD pela Dark Web. Vendedores também foram presos. No Reino Unido, estudantes da Universidade de Manchester foram presos após ganhar muito dinheiro na Dark Web vendendo substâncias ilegais, segundo o The Guardian. 3 membros da gangue que se comparavam ao personagem de Breaking Bad, Walter White. A gangue incluía estudantes de graduação em farmacologia, ciência da computação, engenharia petroquímica, geologia e marketing. Em outro caso, em 2016, um jovem médico britânico foi preso por comprar drogas e condenado a mais de 4 anos de prisão. A imprensa nos informa que no Reino Unido, de 2017 a 2018, houve 1.210 apreensões de drogas relacionadas à Dark Web. Comprar na Dark Web pode ser menos seguro do que você imagina. Segundo a polícia do Reino Unido, isso é mais arriscado do que comprar nas ruas. Se sua compra veio do exterior, você pode ser considerado importador. A polícia disse ainda que os correios no Reino Unido estão cada vez melhores em identificar pacotes com essas substâncias. Ok, então digamos que você não tem intenção de ler ou ver conteúdo perturbador ou adquirir uma dúzia de comprimidos de MDMA ou algum outro estimulante. Mas então podemos perguntar, por que você está na Dark Web para começo de conversa? Você pode ter um motivo legítimo, como discutir uma questão sensível sobre si mesmo, ser denunciante ou ativista em risco. Nesse caso, use a Dark Web. Se você não tem esse motivo, pode-se dizer que usar a Dark Web não compensa o risco. A Motherboard afirmou em 2016 que autoridades criaram métodos sofisticados para localizar pessoas na Dark Web, muitas vezes agindo disfarçadas. O FBI é conhecido por vender armas na Dark Web. Quem sabe onde podem estar à espreita? A Motherboard também nos conta que o FBI montou uma armadilha em que um usuário clicava em um link que supostamente o levaria a uma imagem aparentemente ilegal. O endereço IP dessa pessoa ficou conhecido pelo FBI. E se você tivesse clicado nesse link por acidente? E se a sua curiosidade tivesse falado mais alto? Como parte da operação, o FBI coletou mais de 1.000 endereços IP baseados nos Estados Unidos, e a Europol gerou 3.229 casos próprios, escreveu a Motherboard. Esse artigo nos diz que unidades policiais em muitos países agora têm forças-tarefa dedicadas a se concentrar na Dark Web, então você pode se perguntar se realmente quer estar lá.
O que você está procurando não pode ser encontrado na internet, ou pelo menos na internet que você conhece. Venha por aqui, entre por essas portas e seja bem-vindo à Dark Web. O que é esse lugar misterioso onde qualquer coisa pode acontecer? Você está prestes a descobrir. Aqui estão os 50 fatos mais insanos sobre a Dark Web. Número 50. Ela realmente existe? Se você inicia sua jornada na Dark Web buscando como encontrar a Dark Web no Google, provavelmente ficará decepcionado. Os cantos mais obscuros da internet negociam coisas bem ilegais, então ninguém que for procurar por isso vai encontrar facilmente, nem mesmo as autoridades. Se busca essa rede oculta de mercados ilegais, é melhor conhecer alguém que já saiba do assunto. Pense como um bar clandestino antigo. Se você quiser entrar, é melhor saber a senha e ter o equipamento certo. Número 49. Como você entra? Sites da Dark Web não podem ser acessados por navegadores comuns porque o grande irmão vigia. Na Dark Web, usuários usam pequenas redes peer-to-peer de amigo para se comunicar anonimamente, assim como redes anônimas como Tor, Freenet, I2P e Riffle. Esses sistemas livres de censura são, na maioria das vezes, indetectáveis pelas autoridades, e a maioria pode ser instalada em um computador comum por pouco ou nenhum custo, mas o nome pode não agradar a todos. Número 48, anéis de cebola. Espera, o que cebolas tem a ver com isso? Talvez depois de matar sua vontade no Burger King você possa proteger sua cibersegurança. A comunicação anônima, conhecida como roteamento cebola, codifica a mensagem em camadas de criptografia, impedindo a leitura mesmo se for hackeada. Em cada roteador, uma camada de criptografia é removida até que chegue ao destino em sua forma original, mantendo o remetente anônimo enquanto desejar. E o mesmo vale para o financiamento número 47. Tem 2 bits. Se quiser comprar algo na Dark Web, dificilmente pagará em dinheiro, já que não há encontros presenciais. Cartões de crédito provavelmente também não são a melhor ideia, já que podem ser facilmente rastreados. Então, resta uma fonte comum de pagamento na Dark Web: criptomoedas feitas de dados, sendo o Bitcoin a versão mais popular. Mas não se surpreenda se alguns sites da Dark Web pedirem moedas mais raras. Isso está ainda menos no radar do governo que o Bitcoin, e mesmo que saibam da compra de criptomoeda, a criptografia dificulta descobrir onde você gastou. A Dark Web pode ser menor do que você pensa. 46. Bem-vindo ao bazar. A Dark Web é misteriosa, imponente e difícil de acessar, mas pode ser menos complicada de navegar do que você esperava. Isso porque muitos deles foram derrubados pela polícia. Estima-se que existam apenas cerca de 55 mil sites usando o domínio Onion. No entanto, apenas 8.400 desses estão ativos, e a maioria parece ser inofensiva. Quanto aos sites que realmente praticam atividades ilegais, parece ser uma porcentagem alta, chegando a 68%, mas ninguém sabe qual será retirado do ar em seguida. Na verdade, nenhum site da Dark Web está realmente seguro. Número 45. Até mesmo Golias cai. Foi o primeiro mercado negro online, o pioneiro da Dark Web. O Silk Road era poderoso e usava Bitcoin para negociar. O Silk Road funcionava no Tor e era especializada na venda de drogas ilegais. Cobrava das pessoas para criar contas e chegou a ter mais de 100 mil usuários no seu auge, e em 2013 tudo veio abaixo. O governo fechou o site, confiscou mais de $1 bilhão em Bitcoin e prendeu o fundador por acusações de venda em massa de drogas ilegais. Mas isso não é a única coisa que você pode comprar na Dark Web. Número 44. É dinheiro grátis. É frustrante receber um alerta de segurança no cartão de crédito e ter que cancelá-lo. Provavelmente seu cartão foi parar na Dark Web. Cartões de crédito roubados são itens buscados em leilões do mercado negro, mas valem pouco se cancelados. Por isso, leilões vendem lotes de 100 cartões. Alguns certamente ainda vão funcionar antes de serem cancelados. Pense nisso como uma coleção de raspadinhas, se elas fossem totalmente ilegais, mas algumas informações são ainda mais pessoais. Número 43. Insegurança social. Outro item de destaque vendido na Dark Web: números de CPF. Roubo de identidade é algo bem comum, mas tem um item em particular que todo mundo quer: qualquer número de CPF pertencente a alguém com uma pontuação de crédito acima de 750. Isso pode ser muito útil para obter um empréstimo caro. Normalmente, leva mais tempo para notar o roubo de um número de CPF do que de um cartão de crédito.
Claro, se alguém for pego, as penalidades por roubo de identidade também são muito mais severas. Mas e se seu gosto por bens roubados for um pouco mais seguro? Número 42. Entretenimento quente. Cartões de crédito roubados movimentam muito na Dark Web, e alguns são usados antes de serem vendidos. É o caso da oferta de assinatura vitalícia da Netflix, já paga com cartões roubados. Todo o risco recai sobre a pessoa que possui os cartões de crédito e você só precisa sentar e aproveitar todo o conteúdo. Claro, se algo der errado com a fonte dos cartões, você não pode exatamente entrar em contato com o atendimento ao cliente. E será que a mensalidade realmente vale o Bitcoin? E essa próxima entrada leva o uso extremo de cupons a um novo nível. Número 41, metade do preço hoje. Mas você já ficou atrás daquela mulher na fila do supermercado, revirando a bolsa em busca de cupons? Ela pode ser uma notória criminosa cibernética. Um esquema comum na Dark Web é vender cupons ultra-realistas copiados para produtos de supermercado que funcionam por 90 dias. Alguns cupons são personalizados, oferecendo descontos em alimentos favoritos. É muito esforço por 50 centavos de desconto nos sucrilhos número 40. Tente a sorte. Quer dobrar seu Bitcoin? Assim como os supermercados oferecem loterias de vários riscos, também há uma loteria de Bitcoin. Funciona como a loteria real, mas só pode ser comprada com criptomoeda. Se ganhar o prêmio máximo, não recebe cheque gigante para exibir. E seu primo, sempre sem dinheiro, não vai te ver no noticiário. Isso pode ser bom, mas se tem planos mais ilegais, a Dark Web é pra você. Número 39. Ao máximo, querendo conseguir um emprego de alto nível e bem pago. Mas tem só um problema: você foi reprovado. Com um pouco de Bitcoin na Dark Web, você pode facilmente se tornar um estudante de elite da Ivy League. Esse golpe não é novo. Diplomas universitários falsos já eram oferecidos online há anos, mas agora migraram para outra plataforma. Obter históricos escolares falsos para verificação de antecedentes é mais difícil, mas já foi feito. Isso vai enganar o seu possível empregador ou vai ser apenas uma enfeite na parede? Esse não é o problema do vendedor. E se você quiser cometer o crime perfeito, talvez precise do equipamento perfeito. Número 38. Use máscara. Máscaras estão por toda parte agora, mas nenhuma como essas. Assaltantes de banco usam máscaras de Halloween para disfarçar sua identidade há muito tempo, mas quem entende do assunto conseguiu colocar as mãos em máscaras que oferecem anonimato total. Essas máscaras realistas de silicone ajustam-se melhor, criam tom de pele natural e permitem que um assaltante mude de raça e confunda a polícia caso fuja. Várias regiões proibiram essas máscaras por questões de segurança, então só há um local para obtê-las. Também é possível encontrar equipamentos exclusivos. Número 37. Luzes apagadas. Um site chinês da Dark Web vendia um dispositivo que prometia adicionar créditos ilimitados a caça-níqueis eletrônicos, permitindo jogar sem parar e ganhar o prêmio máximo. Mas o dispositivo era ainda mais poderoso, atuando como um gerador de PEN portátil capaz de destruir qualquer eletrônico próximo. Em mãos criminosas, poderia ser usado para sabotar caixas eletrônicos e outros dispositivos cheios de dinheiro. Em mãos ainda mais perigosas, poderia ser usado para causar um desastre ou desligar partes de uma cidade. Vamos torcer que ele tenha sido retirado do mercado, mas a Dark Web não é tão ruim, pode até te arrumar um novo amigo. Número 36. Web selvagem. Quando Tiger King da Netflix viralizou, muitos se perguntaram: como abrir meu próprio zoológico de tigres? O programa talvez os fizesse desistir, mas a Dark Web incentiva seus piores instintos. O comércio ilegal de animais selvagens é forte na Dark Web desde 2015, com anúncios de crocodilos, grandes felinos, filhotes de gorila e outros. Se alguns usuários preferirem seus animais menos vivos, podem adquirir produtos ilegais de origem animal, como patas de urso, marfim africano e carne de cachorro. Mas a Dark Web tem muitos outros usos além do comércio ilegal. Número 35. Notícias obscuras. A Dark Web se tornou um refúgio para pessoas que querem se afastar das notícias controladas por corporações, acreditando que elas têm um viés partidário e usam muita manipulação. Isso fez com que usuários da Dark Web criassem o Soylent News, um site de notícias gerido por eles, com notícias globais e fórum público para discussões. Se uma repressão começar nos mercados da Dark Web, talvez você saiba que antes. Alguns sites famosos têm versões na Dark Web. Número 34. Bookface. Ah, Facebook. Onde mais você iria? Ser xingado por um colega do ensino médio por causa de uma questão política que você nem liga? Por que uma rede social teria um site espelho na Dark Web? Porque é bloqueada em vários países, e o espelho permite acesso a milhões de pessoas.
também permite o uso anônimo do site, sem preocupação com venda de dados pessoais. Nessa época, uma empresa até criou um espelho na Dark Web. Número 33. ProPublica disfarçada. Quando você faz inimigos poderosos, precisa de proteção poderosa. O site jornalístico sem fins lucrativos ProPublica é conhecido por expor traições à confiança pública, mesmo ao divulgar documentos privados. Para evitar repressão do governo ou processos de grandes empresas, desde 2016 eles mantêm um site espelho na Dark Web para garantir que o arquivo não se perca. Quem procura sempre encontra sua última reportagem investigativa. Mas como navegar pela Dark Web? 32. Um mapa pela escuridão. Sabe como você pode simplesmente navegar pela Wikipédia e encontrar links suficientes para se manter ocupado enquanto deveria estar trabalhando no seu trabalho de conclusão de curso? A Wiki oculta é diferente porque a Dark Web é muito escondida. Para acessar um site é preciso saber o que ele é e sua URL exata, já que não aparece no Google. Por isso, esse site existe. Se você chegou à Dark Web, pode acessar esse site primeiro e encontrar um mapa de praticamente tudo o que quiser, incluindo uma rede social totalmente privada. Número 31. Bem-vindo ao Galaxy. Quer postar pensamentos privados sem medo de empregador ou família verem? Já foi cancelado por tweets? É aí que entra o Galaxy 3. Uma plataforma de mídia social totalmente baseada na Dark Web, ela é usada principalmente por usuários antigos e é um ótimo lugar para encontrar aquele especialista que você está procurando. É como abordar alguém em um beco escuro, só que o beco escuro está no seu computador. Na verdade, praticamente tudo o que você encontra na internet comum, você pode encontrar na Dark Web. Número 30. Um mundo espelhado. Muitos sites têm versões falsas populares na Dark Web, muitas vezes criadas com a ajuda de designers do site original. Reddit, DuckDuckGo e servidores de e-mail são exemplos de cópias disponíveis. Usuários buscam fugir da censura governamental ou da moderação online. A maioria dessas comunidades é menor que a original, mas quem conhece pode desfrutar de um espaço realmente anônimo. Então, como você entra na Dark Web número 29, o seu próprio pedacinho da escuridão? Ao acessar sites como GoDaddy ou Google Domains para comprar um domínio, você não encontra opções .onion. Afinal, se fosse fácil de adquirir, não seria secreto. Para obter um domínio na Dark Web, é preciso acessá-la. A opção mais comum é o Onion Domain, que vende URLs por Bitcoin. A maioria é comercializada assim. Existem conjuntos aleatórios de dígitos, mas é possível ter um personalizado pagando. Porém, para quem entra, há um lado mais sombrio que os mercados ilegais. Número 28. Desvende o mistério. Muitos visitantes da Dark Web só querem a emoção de algo misterioso e possivelmente ilegal. É por isso que um item popular no mercado são as caixas misteriosas. Você faz um lance em Bitcoin e recebe uma caixa anônima em casa. O conteúdo é um mistério. Alguns já acharam itens inofensivos, como mochila do Meu Pequeno Pônei, ou caixas vazias que não compensam o preço. Boa sorte pedindo reembolso. Mas alguns que abriram as caixas tiveram uma surpresa pior. 27. Um presente indesejado unboxing é tendência no YouTube, mas quem abre presentes da Dark Web costuma se surpreender negativamente. Alguns acharam drogas, outros armas aparentemente ensanguentadas. Um encontrou um Ziploc com cabelo, outro algo ainda mais pessoal. Era um saco com pó branco, adesivo de risco biológico e um CD. Ao tocar o CD, ouviram risadas e uma voz misteriosa. "Eu estou te vendo. Quem enviou isso?" Ninguém nunca descobriu, mas quem está realmente enviando essas caixas? Número 26. Geração Dark Web. A Dark Web é cheia de criminosos perigosos? A resposta é mais complexa. Embora o perfil demográfico não seja exato, muitos usuários frequentes são jovens da geração Z, entendidos em tecnologia e preocupados com privacidade. Muitos não têm histórico criminal, então é provável. Muitas caixas misteriosas assustadoras são pegadinhas para assustar ou viralizar no YouTube, mas nem sempre é o caso. 25. Um covil de ladrões. A Dark Web tornou-se um refúgio para criminosos de alto nível que buscam sair impunes de seus crimes longe do público. A Dark Web, sendo internacional, virou um local comum para criminosos financeiros russos cometerem fraudes. Uma tática comum é copiar um site de comércio legítimo com uma URL similar para enganar pessoas e obter seus dados pessoais ou financeiros, que então desaparece no ar. Mas os crimes da Dark Web nem sempre ficam por lá. 24.
Ataque Hacker. Uma das organizações criminosas mais notórias da Dark Web são os coletivos de hackers. Esses criminosos enviavam e-mails e cavalos de Troia com links para vírus. Alguns vírus são criados apenas para destruir sistemas, pois certos hackers querem causar caos. Porém, a maioria visa extorquir os usuários. Você quer que seu computador, com todos os seus arquivos, seja desbloqueado. É melhor pagar em Bitcoin, é claro. Se a senha para desbloquear o computador vai funcionar ou não, já é outra história. Bem, isso é impossível saber, mas os hackers estão ficando cada vez mais espertos. Número 23. Um hack ainda maior. Antigamente, era possível evitar muitos vírus apenas não abrindo arquivos suspeitos. Hackers criaram vírus mais inteligentes, capazes de se espalhar por portas dos fundos e atacar sistemas, mesmo sem permissão de entrada. Isso já foi usado para derrubar redes de hospitais, sites do governo e oleodutos que abastecem os Estados Unidos. Quanto maior o alvo, maior o resgate. E em 2017, a crise atingiu seu pior ponto. Número 22, WannaCry. Em 12 de maio de 2017, o ataque cibernético WannaCry atingiu mais de 230 mil computadores. Muitos pagaram o resgate rapidamente, mas ninguém recuperou seus dados. Isso levou a crises ao redor do mundo enquanto a Microsoft corria para lançar atualizações que protegeriam os computadores, e especialistas em segurança lutavam para salvar grande parte da infraestrutura de computadores do mundo. Marcus Hutchins, especialista em cibersegurança, já havia atuado com softwares de hacking ilegal e conhecia todos os detalhes dos vírus. Às vezes, é preciso um habitante da Dark Web para parar a própria Dark Web, mas alguns cantos ainda mais sombrios da Dark Web também estão à espreita. 21. Isso é pesado. Para quem cresceu na era da internet, encontrar seu primeiro pornô online substituiu dar uma espiada nas revistas masculinas do pai. Mas quem está procurando provavelmente não deveria começar pelas ofertas da Dark Web. Esses sites ocultos são onde as pessoas vão quando querem um tipo de pornô mais sombrio do que o normal. Muito desse conteúdo envolve atividades ilegais, e quem fornece ou baixa já teve problemas legais. Para cada site fechado, outro provavelmente surge. Algumas áreas da Dark Web podem ameaçar a segurança global. Número 20. Terror na Dark Web. Nos anos 1990, a internet era novidade, mas elementos perigosos já criavam espaços próprios. A Dark Web surgiu permitindo reuniões longe de olhares curiosos, e alguns dos primeiros a se aproveitar disso foram grupos extremistas de todo o mundo. A Dark Web se tornou um lugar para grupos terroristas se reunirem, espalharem propaganda e planejarem ataques sem que as autoridades pudessem rastreá-los. Não demorou muito para que os grupos terroristas mais proeminentes do mundo entrassem em ação. 19. A guerra fica nas sombras. Enquanto a guerra civil síria avançava, ataques brutais eram realizados contra a população civil. Na Dark Web, elementos malignos buscavam enviar mais dinheiro a terroristas. Ahmed Sarsour tentou contratar atiradores de elite e foi rapidamente capturado. Investigações revelaram que até o Estado Islâmico estava na Dark Web, com vários sites reais ou falsos, usados para reunião de terroristas. Mas foram desmascarados por uma fonte improvável. 18. Quem são eles? Após os ataques de Paris em 2015, o Estado Islâmico teve seu site na Dark Web derrubado e hackeou o Anonymous, famoso grupo de hackers conhecido pela máscara de Guy Fawkes e divulgação de informações. As pessoas mais poderosas do mundo escondem a existência de um coletivo de guerrilheiros online. Suas táticas eram implacáveis e atingiam todo o espectro político, fazendo com que quase todos quisessem detê-los. Mas isso seria mais fácil dizer do que fazer, e o coletivo de hackers conseguiu feitos impressionantes. 17 Crossovers. Anonymous foi um dos primeiros grupos da Dark Web a manter presença tanto na internet comum quanto na Dark Web, criando perfis anônimos no Twitter e outras redes sociais. Isso permitia que suas informações e ultimatos alcançassem um público maior, enfrentando a Scientologia, departamentos de polícia de Ferguson e Cleveland, e o governo canadense. Mas isso não durou. A conta do Anonymous no Twitter foi logo suspensa, mas o grupo de hackers nem sempre acertava seus alvos. 16. Alarmes falsos. O Anonymous era uma grande operação coletiva, então suas informações dependiam da confiabilidade de cada membro ao divulgá-las. A reputação do grupo de hackers foi abalada nos protestos em Ferguson, pois prometeram identificar o policial do tiroteio, mas apontaram a pessoa errada. Depois prometeram divulgar uma lista de políticos que eram membros secretos da KKK. E citaram várias pessoas que pertenciam a religiões e etnias odiadas pela clã Ops, mas o papel mais proeminente deles cruzou para o mundo do jornalismo. 15. Bem-vindo ao Wikileaks.
O Wikileaks não está na Dark Web. Qualquer pessoa pode acessá-lo. Mas ninguém conseguiu tirá-lo do ar, não importa quantos governos importantes queiram. Criado pelo polêmico Julian Assange, é especializado em divulgar documentos confidenciais de alto nível de governos mundiais. Embora Assange recebesse documentos de agentes dentro do governo, a maioria de suas comunicações ocorre pela Dark Web. Mesmo assim, ele continuou sendo procurado por vários países e buscou refúgio em embaixadas de nações amigas. Porém, nem todo hacker tem um propósito maior ou político. 14. O Evite errado. Você não pensaria que o Evite seria um centro de atividade da Dark Web. O serviço de planejamento social tem dezenas de milhões de seguidores, que o usam principalmente para organizar convites para eventos. Em 2019, o site sofreu grande violação de segurança e dados de mais de 10 milhões de usuários foram vazados. O hacker responsável. A demanda foi modesta, pouco menos de $2.000 em Bitcoin. Porém, a Evite mantinha a política de não pagar resgates para não incentivar hackers. Informações de muitas pessoas foram leiloadas na Dark Web. Nem todo mistério da Dark Web está ligado ao crime. 13. Mistério sem saída. Era agosto de 2012 e pela Dark Web os usuários estavam encontrando pistas estranhas. Isso fazia parte de um jogo de realidade aumentada, que combinava pistas na internet que levavam as pessoas a locais no mundo real. Códigos espalhados por vários sites dificultavam a compreensão. Usuários chegavam a ir até Nova York para atender um telefone público às 3 horas da manhã. Então, qual era o mistério por trás dessa caça ao tesouro? Um tesouro em Bitcoin? Não, era tudo uma promoção para um novo álbum do grupo de hip hop Death Grips. Ok, então isso foi meio caótico, neutro, mas a Dark Web também tem seu lado bom. 12. Checkmate. Você está interessado em testar sua inteligência, mas sem nunca saber com quem está jogando, sinta-se à vontade para entrar em um jogo de xadrez jogado exclusivamente na Dark Web. Você será pareado com alguém de qualquer lugar do mundo e jogará em um site simples. Parece até que saiu direto de 1995. Claro, você pode jogar na vida real ou em um site comum. Aqui, pelo menos, você nunca saberá se perdeu para um prodígio de 6 anos. Quem corre para terminar um trabalho pode dizer: obrigado, Dark Web número 11. O lado científico. Artigos acadêmicos custam caro e logo se acumulam para universitários que vivem de miojo. Por isso, muitos sites surgiram para burlar paywalls, publicando artigos e livros na Dark Web. Apesar de muitos serem sites piratas fechados com frequência, a tendência cresceu e algumas organizações incentivam autores a enviar artigos para acesso público em domínios Onion. E se você é um jornalista querendo proteger sua fonte, a Dark Web está lá para você. Número 10. Delação explosiva. Ser um denunciante é um jogo arriscado. No melhor cenário, você pode violar um acordo de confidencialidade. No pior, arrisca prisão ou até a vida. É aí que entra o Secure Drop. Site da Dark Web oferece um sistema de envio de código aberto, permitindo comunicação entre jornalistas e fontes sem armazenar IPs ou dados. Jornais importantes como o Washington Post já começaram a usá-los. A Dark Web está se tornando comum no jornalismo, mas para cada raio de luz há um lado sombrio. Número 9. O pior do pior. A Dark Web já abrigou criminosos notórios, alguns pagando caro por isso. O hacker vietnamita Hieu Minh Ngo pode ser um dos piores pela quantidade, não pela qualidade. O especialista em roubo de identidade vinha comandando uma operação gigantesca a partir de sua casa e conseguiu roubar informações de identidade de mais de 200 milhões de pessoas ao redor do mundo, vendendo esses dados para outros hackers, até que os federais o pegaram, o que lhe rendeu 13 anos em uma prisão federal. Mas essa não foi a sentença mais dura que um criminoso da Dark Web já recebeu. Número 8. O chefão. Se você acessou o Silk Road nos anos 2000, provavelmente já ouviu falar do Dread Pirate Roberts. Esse seria o homem, mais conhecido como Ross Ulbricht, o cérebro por trás do Silk Road. Seu mercado negro digital vendeu milhões em drogas ilegais e outros produtos, mas não armas, pois o libertário convicto não acreditava nelas. Mas isso não o impediu de encomendar assassinatos de possíveis inimigos quando seu império desmoronou. Ele acabou sendo condenado a 2 prisões perpétuas mais 40 anos, mas algumas organizações criminosas na Dark Web dizem ir além. Número 7. Pistoleiros de aluguel. Será possível contratar a morte de alguém na Dark Web? Muitos acreditam nisso, pois é comum encontrar quem afirme ser assassino de aluguel. Basta pagar em Bitcoin, eles eliminam o alvo e nunca revelam o contratante.
Nenhum assassinato foi ligado a esses assassinos da Dark Web, o que faz muita gente acreditar que tudo não passa de uma farsa. Mas se for uma farsa, uma dessas plataformas de assassinato levou a mentira longe demais. Número 6. Nomes de destaque. Ela se chamava Mercado de Assassinato, criada por um criptoanarquista autodeclarado que usava o Tor para manter o site secreto. Oferecia assassinatos financiados por crowdfunding de figuras importantes, como os presidentes dos Estados Unidos e do Federal Reserve. Quem reivindicava a recompensa podia receber o valor arrecadado pelo assassinato, mas ninguém nunca tentou com nomes grandes. Embora o site esteja fora do ar há anos, alguém sacou todos os bitcoins em 2018. Mas será que a Dark Web está atrás de você? 5. Os caçadores rumores sobre pessoas sendo sequestradas e vendidas na Dark Web são abundantes. E há verdade nisso. Em 2019, a modelo britânica Chloe Ayling foi a Milão para uma sessão de fotos, mas foi sequestrada por 2 homens que a emboscaram. Ela foi encontrada após 4 semanas, e os homens planejavam leiloá-la na Dark Web. Ninguém sabe quem queria comprá-la ou qual era o plano deles. Mas, independentemente de pessoas estarem sendo vendidas ou não na Dark Web, alguns sequestradores veem isso como uma nova fonte de renda. Mas, para aqueles vendidos na Dark Web, existe um destino sombrio? Número 4. O que é a Sala Vermelha? Em todo lugar comentam sobre os lugares mais sombrios da Dark Web, um site onde você pode assistir transmissões ao vivo de pessoas aleatórias sendo torturadas e mortas por maníacos mascarados. Quem são essas vítimas? Alguns afirmam que são pessoas horríveis que fugiram da justiça, outros que são inocentes sequestrados. Ninguém encontrou essas salas vermelhas, e as autoridades acham que provavelmente são apenas uma lenda urbana macabra. Mas, lenda urbana ou não vão sumir tão cedo. Número 3. Uma sensação sombria. A lenda da Sala Vermelha pode ser o legado duradouro da Dark Web, com a ideia se tornando popular muito além dos limites da internet. Filmes de terror foram feitos a partir desse conceito, uma atualização digital do popular gênero de terror de tortura. Até os quadrinhos estão entrando nessa onda. O renomado cartunista Ed Piskor lança uma revista mensal independente sobre os funcionários da Câmara de Tortura, chamada, adivinhe só, Sala Vermelha. Mas esse lado sombrio da internet já não é segredo. Número 2. Está mais popular do que nunca. Apesar dos rumores assustadores, a Dark Web se torna um lugar popular para negócios. Isso se deve à privacidade e menor risco de hackers, embora, ironicamente, seja mais provável interagir com hackers lá. Isso se deve ao maior uso de criptomoedas, mas, seja qual for o motivo, está compensando. Estima-se que até 30% dos americanos já usaram a Dark Web em algum momento, e isso significa muito dinheiro. Número 1. Cha-Ching. Ninguém sabe quanto dinheiro é gasto na Dark Web por ano, e esse mistério é parte do apelo. Ninguém sabe o que você faz lá. Agora, estima-se que seja um negócio bilionário, principalmente em pequenas transações de Bitcoin. São muitas compras secretas. Se eles adquirem caixas misteriosas, drogas, animais ilegais ou sua identidade, isso é segredo deles, não seu. A Dark Web pode ser considerada obscura por vários motivos. Ela é obscura no sentido de que está em grande parte escondida do público. Ela é composta por redes criptografadas que só podem ser acessadas com navegadores especiais, como o Tor. Essa criptografia permite que os usuários tenham um anonimato que mantém suas identidades em grande parte, mas não totalmente, ocultas. E ainda tem o seu conteúdo obscuro. Apesar de ter sites inofensivos e úteis, a Dark Web é mais conhecida como mercado de itens ilegais e palco de atividades criminosas e desumanas. Hoje vamos apresentar 5 histórias estranhas dessa parte da internet no episódio do The Infographics Show, as histórias mais bizarras da Dark Web. 5. Salas vermelhas. O mito mais famoso da Dark Web é o das salas vermelhas. Segundo a jornalista Eileen Ormsby, trata-se de sites com transmissões ao vivo pagas de pessoas sendo torturadas ou mortas. As salas vermelhas também podem ser interativas, permitindo que os espectadores pagantes tenham a oportunidade de digitar comandos de tortura em uma caixa de chat. Salas vermelhas são vistas como lenda urbana por falta de provas concretas. O Washington Post diz que, além de relatos no Reddit, não há evidências reais de sua existência. O 4chan na Wiki oculta, trocando relatos indiretos sobre salas vermelhas sendo abertas e fechadas. O artigo ressalta que salas vermelhas e operações similares nunca foram desmanteladas, apesar das frequentes ações do FBI na Dark Web. A dúvida sobre a existência das salas vermelhas também vem de falsas salas que surgiram ao longo dos anos, como uma que causou alvoroço no 4chan e Reddit em 2015. Segundo a Motherboard, o dono do site prometeu com humor que haveria bacon.
mas a suposta tortura ao vivo foi apenas um homem forçado a comer bacon. 4. O Experimento Humano é um site bizarro da Dark Web, tratado como lenda urbana. Ele relata a história assustadora dos experimentos realizados. Geralmente, pessoas sem teto e cidadãos não registrados são levados como sujeitos de teste para um dos 4 armazéns. Médicos e estudantes de medicina realizam experimentos brutais e antiéticos, como vivissecção, esterilização e testes de drogas. Há até testes para tolerância de neonatos e bebês a raios-x, calor e pressão. Os sujeitos de teste geralmente não vivem por muito tempo, e o site entra em detalhes horríveis sobre o que acontece com eles depois que morrem. Após os experimentos, os corpos são dissecados e descartados em caçambas e açougues para não serem encontrados. O Tot Catalog alerta que talvez nunca saibamos se o experimento humano é real ou apenas uma farsa elaborada. 3. Anúncio de vítima de canibalismo. Em 2018, um texano de 21 anos chamado Alexander Nathan Barter entrou na Dark Web com uma missão horrível. Seu plano era encontrar uma jovem que ele pudesse estuprar, matar e comer. Segundo o Daily Mail, ele teria publicado na Dark Web buscando alguém para deixá-lo comer uma jovem e depois manter relações com o cadáver. Porém, ao invés de achar uma vítima, ele foi notado por um agente disfarçado que se passou por pai, oferecendo sua filha. Barter e o agente agendaram um encontro por e-mail. As autoridades rastrearam a postagem na Dark Web até Barter, pediram dados de assinante e IP e conseguiram prendê-lo. No dia do encontro, ele foi achado fora de casa com um saco de lixo plástico e uma faca. Barter foi preso, acusado de crimes graves como solicitação criminosa, tentativa e conspiração para homicídio qualificado e tentativa de exploração sexual de criança. 2. Um religioso contratou um assassino na Dark Web. Stephen Alwyn, de 44 anos, queria que sua esposa Amy morresse em fevereiro de 2016. Ele tentou contratar alguém para matá-la na Dark Web, escolhendo a Bessa Mafia. Meses depois, Amy continuava viva. Segundo a Fox 9, o FBI informou Stephen e Amy Alwyn que agentes encerraram uma falsa operação de assassinato por encomenda na Darknet, chamada Bessa Mafia. Descobriram que alguém chamado Dog Day God transferiu $12 mil em Bitcoin não rastreável para contratar um assassino para matar Amy. Apesar de algumas fontes indicarem 6 mil, Alwyn não desistiu diante do contratempo e criou outro plano para matá-la. Desta vez, ele mesmo faria isso. Um artigo do Washington Post relata que ele conseguiu uma licença para uma pistola Springfield XDS 9mm em agosto de 2016. Isso não causou suspeita, pois as autoridades locais sugeriram reforço na segurança. Era a mesma arma achada perto do corpo de Amy em 13 de novembro de 2016. Ela morreu em seu quarto com um tiro na cabeça, caso que parecia suicídio. Porém, evidências crescentes apontavam Stephen Alwyn como assassino, segundo o Washington Post, incluindo provas físicas. Por exemplo, Amy não tinha pólvora nem sangue nas mãos, mas resíduos de disparo foram achados na mão direita de Stephen. Outra evidência da autópsia de Amy Alwyn foi encontrar grande quantidade de escopolamina, remédio para enjoo que pode incapacitar em doses altas. Ela não tinha receita para ele. Evidências digitais também ligaram Alwyn ao assassinato da esposa. Segundo a Fox 9, o perito Mark Lanterman achou um endereço de Bitcoin de 34 dígitos no computador de Alwyn. Lanterman percebeu que era o mesmo endereço encontrado quando o FBI fechou o Bessa Mafia. E, ao que parece, Alwyn foi imprudente ao comprar escopolamina com o mesmo pseudônimo usado para contratar o assassinato da esposa. Um detetive descobriu que Dog Day God também tentou adquirir o medicamento contra a náusea no site Dream Market da Darknet. Em fevereiro de 2018, Alwyn foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional pelo assassinato de sua esposa. As circunstâncias que levaram Alwyn a matar a esposa são tão bizarras quanto o crime. Antes, Alwyn era ancião na Igreja de Deus Unida em Cottage Grove, Minnesota. Ele também atuava como conselheiro matrimonial para casais com problemas na congregação. Após conhecer o site de adultério Ashley Madison em sessões de aconselhamento matrimonial, ele acabou usando o serviço também. Segundo o Washington Post, ele teria se envolvido com ao menos 2 mulheres conhecidas no site. Queria se divorciar, mas tinha cargo alto em uma igreja conservadora contrária ao divórcio. Na mente distorcida dele, matar Amy parecia ser a melhor solução para o seu problema. 1. Sad Satan é um jogo que supostamente foi descoberto na Dark Web em 2015. O site The 13th Floor o define como um jogo de terror estranho e semi-abstrato, com visual preto e branco, crianças fantasmas e trilha sonora de assassinos como John Wayne Gacy
e Charles Manson. Mostra imagens perturbadoras, símbolos satânicos e nazistas, além de falas e músicas assustadoras ao contrário. Curiosamente, parece haver uma mensagem sobre abuso infantil no jogo, pois as crianças abusam do jogador. Segundo o TV Tropes em Sad Satan, elas acabam seguindo e machucando o jogador em certas versões, causando a morte do personagem. Sad Satan aparenta ser um simples jogo de exploração mal feito, mas está longe de ser inofensivo. Foi mostrado no canal Obscure Horror Corner no YouTube. OHC, o dono do OHC, disse ao site de jogos Kotaku que baixou o jogo de um site Onion por recomendação de um inscrito. Mas o dono do OHC acabou tendo que deletar o jogo porque ele veio com um arquivo que o deixou assustado. Segundo o TV Tropes, o dono do OHC admitiu ter postado o link errado do jogo no YouTube, após descobrir que o jogo tinha imagens ilegais de menores e até snuff real, que não queria divulgar. Diferentes versões surgiram ao longo dos anos. Alguns clones são limpos, outros não. Além do conteúdo explícito e horrível, o TV Tropes diz que certas versões do jogo podem danificar seu computador e são muito perigosas de jogar. Muitos especulam sobre o motivo do jogo. O The Third Floor diz que alguns acham ser armadilha policial ou meio de recrutamento para cultos. Um site de notícias apresenta a possibilidade de que o jogo possa ter sido o ponto de partida para um jogo de realidade alternativa, ou parte de algum projeto narrativo ou um esquema de marketing viral. Segundo o TV Tropes, há também a teoria de que o jogo era parte de uma jogada de marketing para promover o OHC. Talvez nunca saibamos se isso é verdade. Enquanto o jogo permaneceu em destaque, o dono do OHC desapareceu, junto com a versão original do jogo. Imagine a World Wide Web como um iceberg. A maioria do que você acessa é a parte visível, a internet que você usa no dia a dia. Mas há uma parte que você não vê, escondida debaixo d'água. Hoje vamos olhar para as partes mais sombrias da Dark Web neste episódio do The Infographics Show, 11 coisas assustadoras encontradas na Dark Web. Número 11. Drogas por encomenda. Vamos começar com algo não tão assustador, mas ainda surpreende quantas pessoas usam a Dark Web para comprar drogas. Segundo a pesquisa global sobre drogas de 2018, um quarto dos usuários britânicos adquire drogas na Dark Web. As entregas geralmente chegam pelo correio, e os compradores procuram boas avaliações e comentários antes de correrem o risco de enviar dinheiro. O fundador da pesquisa disse ao jornal Independent que, devido às câmeras de vigilância no Reino Unido, a Dark Web e a entrega pelos correios permaneciam ocultas. Recorde histórico. Prisões recentes incluem um galês que enviava fentanil perigoso pelo correio para o mundo todo. Eles buscavam conveniência, variedade, qualidade e avaliações dos vendedores, segundo o pesquisador, que também disse que a maioria dos compradores de drogas na Dark Web era jovem. Isso pode não chocar alguns dos nossos espectadores mais rebeldes, mas o que vem a seguir é pior. Número 10. Produtos humanos. Ok, vamos entrar no bizarro como a moda. Que tal produtos como cintos feitos de pele humana? No Quora, alguém disse conhecer a Dark Web e afirmou que certos sites de venda de produtos humanos têm clientes muito fiéis. Encontramos uma captura de tela do site humanleader.co UK com este texto. Todos os produtos são feitos à mão por mestres artesãos experientes com anos de prática no uso do couro humano de alta qualidade. Segundo um escritor, um par de sapatos de couro humano custa $14 mil. Você pode ler discussões sobre isso no Reddit. Alguns dizem que é falso, mas como não fizemos um pedido, simplesmente não sabemos. Número 9. Assassinos de aluguel. Alguns céticos afirmam que isso é uma farsa e que não é possível contratar um matador na Dark Web. Ok, então o site de assassinos Baza Máfia acabou sendo uma piada, mas a Fortune publicou uma matéria em 2015 citando uma pesquisa de uma empresa de segurança, a Trend Micro. Descobriu-se que, por $45 mil americanos, era possível contratar alguém para eliminar outra pessoa por $180 mil americanos, poderia ser alguém conhecido do público. E também era possível contratar para que alguém fosse espancado ou incapacitado, segundo o anúncio. O problema em comprovar a autenticidade disso é pagar por um assassinato e observar o resultado, ou tentar impedi-lo. Ao descobrir que é real, muitos duvidam da existência de sites de assassinos de aluguel, mas preferimos não testar isso. Número 8. Órgãos humanos e partes do corpo. Alguns sites na Dark Web vão dizer que vendem órgãos humanos. Novamente, não podemos dizer se isso é verdade ou não. A Gizmodo publicou em 2012 um artigo sobre os preços de órgãos e partes do corpo no mercado negro. Um par de globos oculares, por exemplo, custaria $1.525.
Um coração custa 119 mil dólares, uma mão 185 dólares e um rim 262 mil. O tráfico ilegal de órgãos existe, então pode-se pensar que a Dark Web seria um local adequado para isso. A Organização Mundial da Saúde afirmou que milhares de órgãos são comprados anualmente no mercado negro. A maior parte do dinheiro vai para intermediários, não para quem vendeu órgãos, diz o Big Think. Esses órgãos costumam sair das regiões mais pobres e vão para as mais ricas do mundo. Segundo a Popular Science, um homem no Craigslist tentou vender seu rim por 100 mil dólares e ele recebeu várias ofertas até que sua postagem foi removida. Então, achamos que órgãos estão disponíveis na Dark Web? Bem, é concebível. Número 7. Fóruns de canibalismo. De acordo com quem conhece a Dark Web, existem fóruns onde pessoas que têm gosto por carne humana se reúnem e conversam sobre sua predisposição incomum. Alguns meios de comunicação relatam que havia um site chamado Cannibal Café, mas ele já foi fechado. Ali, pessoas buscando ser comidas ou comer alguém se encontravam. Um fórum de relacionamentos para carniceiros e quem queria ser abatido. Havia relatos, obras de arte e usuários pedindo dicas de como cozinhar alguém, segundo um escritor que teria visitado o site. Ele afirmou que até carne humana congelada era vendida. Não é difícil de acreditar se você conhece a história de Armin Meiwes, o alemão que filmou o assassinato, dissecação e consumo de um homem que concordou em ser comido. Isso aconteceu em 2001, mas é provável que esse tipo de coisa já tenha acontecido sem que a história chegasse à mídia. Número 6. Bebês mortos. Existe um site para compartilhar fotos de crianças natimortas, o que pode ser interpretado de várias formas. Em 2015, o The Telegraph informou que uma instituição de caridade auxiliava pais enlutados ao fotografar seus filhos natimortos. Por que alguém iria à Dark Web para ver o bebê morto de outra pessoa? Pode ser apenas por ajuda, curiosidade ou algo muito mais repugnante. Número 5. Últimas palavras. Ouvir as últimas palavras de alguém antes de morrer pode ser algo muito triste. Existem sites na Dark Web aparentemente dedicados a encontrar esse tipo de gravação. Mas, para ser franco, não é a coisa mais sombria do mundo. Afinal, é fácil encontrar as últimas palavras de pilotos online antes de seus aviões caírem no chão, baterem em uma montanha ou simplesmente explodirem em chamas. De acordo com um site, existem lugares na Dark Web onde você pode ouvir muito mais do que gravações de caixas pretas, quanto às últimas palavras de alguém, no entanto. Número 4. Fóruns de pedofilia na web. O que talvez seja tão surpreendente sobre isso é que parece que muita gente se interessa por isso. No Reddit, um usuário relata sua experiência na Dark Web, contando que começou apenas acessando sites de venda de drogas, armas e identidades falsas. Mas a curiosidade mórbida o levou mais fundo, e ele encontrou um site chamado B. Ele relatou ter visto tópicos em um fórum com títulos como criança pequena, 4 anos ou mais, 10 anos ou mais e menores. Segundo ele, o tópico criança pequena tinha mais de 50 mil postagens. Um escritor do Cracked conta sobre seu tempo na Dark Web dizendo: existe algo chamado Hard Candy, que ele disse ser tipo uma Wikipédia para pedófilos. Em 2018, a BBC noticiou sobre um homem condenado a 32 anos. Esse pedófilo sádico compartilhava dicas de abuso na Dark Web e tinha 137 acusações contra ele, incluindo várias acusações de estupro. Número 3. Abuso de animais. Qualquer pessoa com coração que já assistiu a esses vídeos na internet, como filhotes esmagados ou gatos queimados vivos, provavelmente ficará com essa imagem na mente para sempre. Felizmente, isso não é comum, mas na Dark Web as pessoas buscam esse tipo de coisa e acham facilmente. Em um site da RK Web chamado Cruel Onion Wiki, relatos dizem que ele está fechado agora. As pessoas postavam imagens e vídeos de tortura e assassinato de animais. Era tudo muito real. Segundo a Motherboard, escreveu em 2014 um site chamado Cruel Onion Wiki, reunia links para vídeos de mulheres matando e torturando animais, geralmente de forma sexualizada. A Motherboard escreve que gatos, cachorros, morcegos, coelhos, hamsters, gansos, tartarugas, macacos e fazões eram esmagados, sufocados ou tinham mulheres sentando sobre eles, muitas vezes totalmente ou seminuas. Um editor assistiu a alguns dos vídeos para verificar a autenticidade e saiu dizendo que se sentiu horrorizado. Número 2. O experimento humano. Isso é uma farsa?
Segundo várias fontes, a Dark Web possui um site gerido por médicos ou pseudomédicos que fazem procedimentos antiéticos em pacientes contra a vontade deles, geralmente retirados das ruas. O slogan no site diz: "Nem todos os humanos são iguais, pois alguns nasceram superiores aos outros." Os experimentos incluem testes de tolerância à dor, inanição, vivissecção, testes com drogas, transfusões, além de experimentos em bebês e mulheres grávidas, entre outros. Os corpos são dissecados e descartados em caçambas de açougues, onde não serão encontrados, segundo o site. Os sites realmente existem ou existiram, mas os experimentos em si podem não ter acontecido. Esperamos que não. O Motherboard escreve que provavelmente não existe. Mas certamente, existem alguns lugares na Dark Web onde você pode encontrar humanos sendo torturados. Mas você também pode encontrar isso na web comum que usamos todos os dias. Número 1. Hardcore e Snuff. Há rumores sobre coisas chamadas de salas vermelhas, um tipo de transmissão ao vivo pay-per-view de pessoas sendo torturadas ou até mesmo assassinadas. No entanto, isso pode ser apenas lenda urbana. O australiano Peter Scully foi preso por produzir filmes com tortura de crianças. A empresa de filmes dele era No Limits Fun, e seu filme mais infame se chamava Daisy's Destruction. O jornal Metro descreve esse filme doentio. Daisy's Destruction mostrava a menina amarrada de cabeça para baixo, abusada sexualmente e espancada por Scully e uma mulher mascarada. Scully cobrava $10.000 na Dark Web para assistir. Embora a criança do filme não tenha sido morta, a polícia achou restos humanos em uma de suas propriedades. Scully foi condenado à prisão perpétua por estupro e agressão sexual, e agora enfrenta mais acusações de tortura, abuso contra crianças e assassinato. Filmes snuff existem? O Snopes diz que não. A maioria dos investigadores diz que não. Pessoas são mortas diante das câmeras. Mas esses filmes não tinham fins comerciais. Até hoje parece que não há evidências de filmes snuff, mas hardcore certamente existe, e achamos que é o mais baixo que se pode chegar na parte mais sombria da internet. Você concorda? Qual foi sua experiência na Dark Web? Pode confirmar algo do que falamos hoje? Há algo pior? Compartilhe nos comentários. E, como sempre, por favor, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.